No livro de 1 Samuel. Vamos ficar de pé, amado, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Primeiro livro de Samuel. Amém? Jesus, se eu tô mudo, Pai amado, me cura porque tua igreja não ouviu para ficar de pé, Senhor. Agora, em nome de Jesus, me cura. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amado? Em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diz, espera por mim. Pede para o seu irmão esperar por você aí, em nome de Jesus. Amados, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não gosto de pregar para crente que não dá glória. Sabe qual é o fortalecimento do crente, amado? Do pregador? É quando a igreja glorifica, parece que o pregador se inspira para pregar. Se você não dá glória, amado, eu não vou conseguir pregar. Eu tenho que ficar escutando você dar glória para saber que o Senhor está aqui nesse lugar, amado. Fica glorificando, não, você não dá brecha para o inimigo, não. Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vês contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, amado? Sempre glorificando o nome do Senhor. Eu quero introduzir aqui para você entender melhor. A Bíblia fala sobre o profeta Samuel. Samuel, filho de Ana, foi levantado muito cedo. Samuel, ele tinha 3 funções. Pastor Abraão, se eu estiver errado, você me corrige. Pastor Abraão, não, esse é meu pai, tá? Hoje é aniversário dele, mas se você quiser me dar presente também, eu aceito, amém? E o profeta Samuel, ele tinha 3 funções. Ele era juiz, profeta e sacerdote. Isso mesmo, pastor? Amém? E essas 3 funções que Samuel tinha, amado, o Senhor usava ele tremendamente ali, mas porém não tinha uma coisa em Israel, não tinha rei. E pediram rei em Israel, e resolvem levantar Saul como rei ali em Israel. Saul começa a fazer a vontade do Senhor, começa a andar em caminho reto, começa a fazer o que o Senhor mandava, começa a obedecer a ordem do Senhor, mas porém, amado, Saul começa a entortar o seu caminho. Saul começa a entortar o seu caminho. Em vez de ele andar assim, ó, ele já estava andando assim, ó, dobrando. Ou seja, o Senhor não estava mais se agradando de Saul. E Saul
desobedecendo o Senhor fala com Samuel para ir até com Saul e dizer que no lugar de Saul o Senhor ia colocar outra. Levanta tua mão que eu já vou profetizar para a tua vida. Já vou profetizar. Amado, se tem gente no altar não fazendo a vontade do Senhor, não te preocupa não, que o Senhor vai te pegar daí do meio, ó. O Senhor vai te tirar daí para colocar. Porque se o profeta não quer falar o que Deus manda, Deus pega o melhor para usar, sabia? Se você está aí no seu cantinho calado, você está adorando o nome do Senhor e tem gente aqui em cima que não quer fazer a vontade de Deus, o Senhor te tira daí para fazer um vaso, amado. O Senhor ele pega os menores para usar. O Senhor não precisa de muita coisa para usar o vaso. Ele só precisa de um verdadeiro adorador. Eu já quero perguntar aqui, quem é que é adorador do Senhor aqui? Ei, mas a palavra de Deus diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Não é adorador que fica mentindo, não. É verdadeiros adoradores. Se tu é adorador, levanta da tua cadeira e dá um glória para Jesus. Glória a Deus. Pois muito bem. Meu Deus. Fala ali com o profeta Samuel para ir falar com o rei Saul. Rei Saul não fazendo mais a vontade de Deus. E o profeta Samuel vai na casa de Jessé, pai de Davi. E naquele tempo, amado, se o profeta aparecesse na porta de alguém lá, ou era para entregar o recado assim, ou tu te converte ou o Senhor vai passar a espada. Então o pessoal tinha medo de profeta naquele tempo. Ainda tem medo hoje em dia, porque tem profeta, amado, que revela o profundo, oculto e escondido. Não adianta se esconder, não. Porque o Senhor levanta profeta para falar a verdade. E o Senhor quer profeta que fala a verdade aqui. Se tu fala a verdade, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Amém, amado? Eita glória! E o Senhor usa o profeta Samuel, vai na casa de Jessé, e Jessé fica logo com medo, sabendo que o profeta estava na porta dele e lhe pergunta se a vida dele ia ser mais ou menos assim, não lembro como é que está escrito lá. E o profeta pergunta, Jessé pergunta logo para o profeta se a vida dele era para ser boa ou será para ruim. E o profeta entra na casa de Jessé e passa Abinadab. E Samuel fala, Senhor, será que é esse? Abinadab era o homem valente na batalha. E passa Abinadab, o Senhor não queria ungir ele. E passa Eliabe, também não era esse. Passa Samar, também não era. Passa os outros filhos de Jessé, e também não era. Sabe que Deus fala para Samuel? Samuel, tu olha para a aparência, Samuel, mas porém eu contemplo o coração, Samuel.